Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio o Alexandre Fagundes, ele que é diretor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, para falar um pouco mais sobre os trabalhos realizados na Escola do Legislativo, além de outras ações da diretoria. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Alexandre, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e também por essa visita ao jornal Diário do Iguaçu, né? Como o senhor está em roteiro, né? Por Chapecó e região oeste, juntamente com a sua equipe no dia de hoje. Olá, Gabriel. Olá a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelas redes e mídias do Diário do Iguaçu. É um privilégio poder estar aqui conversando com todos vocês e falar um pouco mais da nossa Escola do Legislativo, né, da ALESC aqui no território catarinense. Alexandre, para começarmos então esta conversa, né, o senhor assumiu recentemente, né, no mês de fevereiro, né, como diretor da Escola do Legislativo da ALESC, em substituição à então diretora Marlene Fengler, né? Gostaria então, como essa é a nossa primeira conversa, que o senhor contasse um pouco mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória aí na vida pública. Então, Gabriel, a ideia do convite, né, partiu do atual presidente da escola, que assumiu no dia 1º de fevereiro também, o deputado Mauro de Nadal, que até então estava como presidente do Parlamento Catarinense. E nos últimos 2 anos eu estava como diretor-geral da Assembleia Legislativa, né? E aí recebi o convite do deputado para dirigir a escola, né? Substituindo a Marlene na diretoria da escola. É um grande desafio, sem sombra de dúvida, né? Porque a escola do Legislativo ela é não só uma referência no território catarinense, mas também a nível nacional. A gente assume uma situação de protagonismo. Então, realmente é um grande desafio, mas eu acredito que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Enquanto escola do legislativo, fortalecendo o poder legislativo, produzindo conhecimento, socializando esse conhecimento e aí cumprindo com a meta do deputado Mauro, né, enquanto presidente da escola, de aproximar o parlamento da sociedade, né? E a escola ela é um grande instrumento para isso, né? Haja visto que a gente faz uma interlocução com todos os segmentos da sociedade, né, mas principalmente do Poder Legislativo, através das câmaras de vereadores e das associações dessas câmaras. Sobre esse assunto, Alexandre, gostaria que tu contasse, né, que o senhor falasse um pouco mais para a nossa audiência, qual que é o papel da Escola do Legislativo da ALESC e quais são os serviços que ela oferece aí tanto para os servidores, classe política e como consequência também para a população catarinense. Então a escola do legislativo ela tem uma missão de fortalecer o ambiente legislativo, o poder legislativo, né? Por ser uma escola, então ela produz conhecimento, ela socializa esse conhecimento com toda a sociedade. E isso a gente alcança o nosso grande propósito, que é fortalecer o processo democrático na nossa sociedade através do poder legislativo. Então, através disso, a escola desenvolve várias ações, né? Nós temos 6 núcleos pedagógicos dentro da escola que atuam em diferentes segmentos, né? Para dentro da Assembleia Legislativa, qualificando o seu quadro de colaboradores e profissionais, né? Mas também, principalmente, extramuro da Assembleia Legislativa, interagindo com a sociedade catarinense. E aí a gente tem grandes produtos já sólidos, né? Alguns produtos com mais de década que a gente pode citar, e isso fala por si só a força que a escola do legislativo aqui em Santa Catarina tem. E aí a gente pode citar os projetos do vereador Mirim, então a gente provoca toda essa gurizada jovem ainda, né, para exercer o seu poder de cidadania e experienciar essa experiência. A gente tem um encontro estadual anual para esse grande projeto que é dos vereadores Mirim. A gente tem o parlamento jovem, né? Aí a gente evolui um pouco mais e pega os jovens do ensino médio e experiencia com eles sendo deputados durante uma semana. Nós temos o Legislativo em Ação, que é um
dos motivos de nós estarmos hoje aqui em Chapecó conversando com o pessoal da Camosc, onde nós temos a caravana de inclusão da mulher na política, né? Nós temos uma série de outras ações nesse sentido. Então, de fato, a Assembleia, através da Escola do Legislativo, ela apresenta para a sociedade uma série de produtos interessantes. E essa interlocução, ela é de forma contínua, dinâmica, né? Onde a gente é demandado e, através desses núcleos pedagógicos, desenvolve produtos e retorna para a sociedade esse conhecimento, essa construção no ambiente da educação. E Alexandre, estamos no começo, né, do ano de 2025, onde muitos vereadores, né, que se elegeram nas eleições municipais de 2024 estão assumindo mandato pela primeira vez. De que forma, então, a Escola do Legislativo tem sido parceira tanto dos poderes legislativos quanto também das associações, como a própria Acamosc, que é aqui da região oeste, e as demais associações estado afora? Então, olha só, Gabriel, não só agora no início de uma nova legislatura, mas o ano passado, né, vendo esse cenário que faz parte do processo democrático da nossa sociedade, a escola já trabalhou todo o ano passado, no primeiro semestre, preparando com temas para as possíveis pessoas que teriam interesse em se candidatar. E após o pleito eleitoral, a gente já trouxe alguns temas bastante interessantes, né? Do ponto de vista das pessoas que iriam assumir o mandato a partir de 1º de janeiro, né? E agora estamos trabalhando com os núcleos pedagógicos uma pauta para trabalharmos esse primeiro e segundo semestre com esses assuntos que são de interesse do ponto de vista dos vereadores que ora assumiram os seus mandatos, né? Dando subsídios, trazendo conhecimentos, através de seminários, palestras, enfim, todos os mecanismos que a gente tem para justamente capacitar ainda mais o Poder Legislativo. A Escola do Legislativo, ela tem como eu falei anteriormente, ela tem um foco e um dos núcleos dedicado à formação interna, mas principalmente a essa interlocução com toda a sociedade. E aí as câmaras de vereadores são o nosso grande cliente, através das suas associações também. Alexandre, o senhor falou, né, da questão de alguns programas, né, desenvolvidos pela Escola do Legislativo, como o Parlamento Jovem, a questão da formação dos vereadores mirins e como fazer a sociedade, as comunidades em geral, se aproximar dos seus representantes e gostar de política, né, considerando que às vezes, em muitos casos, né, as pessoas descredibilizam, né, o papel da política, assim como em outras instituições. Então, como fazer as pessoas gostarem e se aproximarem, então, dos seus respectivos parlamentos aí municipais? Para isso a gente conta com essa grande parceria, né? E um grande exemplo é a Camosc aqui em Chapecó, né? São 37 câmaras de vereadores, 34 câmaras de vereadores que numa associação se fortalecem e passam a ser um grande parceiro da Escola do Legislativo, justamente para a gente atingir esse público e fazer com que os jovens, né, e desde muito jovens, né, que é o caso do projeto Vereadores Mirim, se interessem pela política, né? A gente precisa fomentar a cidadania, a gente precisa fomentar essa participação social desses jovens, né, para que a gente trabalhe o processo democrático na nossa sociedade. Nós temos alguns outros projetos e também foi pauta da reunião hoje com a Camosc, aqui com o presidente Cassiano, é o projeto do Parlamento Aberto. Então, o Parlamento Aberto é uma ideia de trabalhar a transparência no Poder Legislativo, assim como o Governo Aberto e o Estado Aberto. É uma iniciativa não só de Santa Catarina, mas nós temos outros estados aqui no país que têm esse projeto em andamento, assim como países além do Brasil, né? E nós travamos isso e na primeira semana de abril nós vamos estar trabalhando com a Camosc aqui. E coincidentemente nós vínhamos travando as nossas agendas, além do Parlamento Aberto, que nós vamos trabalhar no início de abril. Muito próximo, naquela semana, nós vamos estar com 3 núcleos da escola trabalhando em outras pautas aqui. Uma delas o vereador Mirim e outra atendendo uma demanda da Comissão de Agricultura lá na Universidade da Fronteira Sul, né? Então demonstra aí o compromisso, a dedicação que a Escola do Legislativo despende, né, para a sociedade catarinense. E esse esforço ele
ele se potencializa com essas parcerias, né? A exemplo da Camosk, enfim, várias outras câmaras de vereadores. Não só a nossa escola, ela é importante, mas também as escolas legislativas, né, que existem no território catarinense das câmaras de vereadores. Nós temos 37 no nosso estado em funcionamento. Então elas replicam isso, né, e a gente consegue construir uma rede de educação focada, né, e dedicada ao poder legislativo. Inclusive aqui em Chapecó também foi lançada a Escola do Legislativo do Parlamento de Chapecó. Mas para fecharmos então esta conversa, Alexandre, o que a classe política, né, dos diferentes órgãos públicos, os servidores e também a população em geral pode esperar do senhor e a sua equipe à frente da Escola do Legislativo deste trabalho que está apenas começando? Bom, então nós temos uma determinação do presidente, deputado Mauro de Nadal, né, de dar continuidade a todos os projetos da Escola do Legislativo, potencializar eles, né, mas principalmente aproximar cada vez mais a Escola do Legislativo da sociedade catarinense. Então nós vamos desenvolver alguns projetos que estão sendo pensados ainda, mas principalmente o que vem sendo praticado. Então esses produtos sólidos, consolidados, a exemplo do vereador Mirim, Parlamento Jovem, Estágio Visita, o Legislativo em Ação, Caravana de Inclusão da Mulher na Política, e dentre vários outros, né, o Parlamento Aberto, tudo isso a gente vai potencializar, melhorando cada vez mais os nossos processos, né, para que a gente consiga entregar produtos cada vez melhor ao povo catarinense. Eu acho que esse é o papel de um gestor público, né, e é o caso aqui, a gente faz gestão de uma escola do Legislativo, né, uma diretoria dentro do segundo poder do Estado, que é o Legislativo, mas nunca esquecendo, né, que todos nós, enquanto poderes públicos, nós temos que entregar e fortalecer políticas públicas, né? E aí a escola realmente é um ambiente de construção de conhecimento, né? E a partir dela, provavelmente a gente consiga fomentar a sociedade para que a sociedade fale mais sobre política, fale mais sobre democracia, sobre cidadania, né? Fortalecendo esses processos. E aí os 40 deputados, eles têm a responsabilidade, né, de produzir legislação contemplando essas políticas públicas, atendendo o anseio da sociedade catarinense. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista, também por esta visita, né, ao Grupo DI de Comunicação durante o seu roteiro pelo Oeste Catarinense. Quero lhe desejar aí muita sabedoria, né, à frente da Escola do Legislativo da Alesc, né, sempre contribuindo para a formação da nossa classe política, dos nossos servidores e, como consequência, né, contribuindo para o bem-estar da população. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre a Escola do Legislativo, do tamanho que é essa escola, né, nos comprometendo, né, com toda a nossa sociedade em entregar cada vez mais produtos melhores. A Escola do Legislativo hoje conta com um time altamente capacitado. Nós temos gestores de núcleos com larga experiência no ambiente da educação. Então não temos dúvida que vamos fazer um belo trabalho e vamos entregar produtos melhores ainda para a nossa sociedade. Então um grande abraço a todos e obrigado pelo espaço. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi Alexandre Fagundes, diretor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que falou um pouco mais sobre as ações da Escola do Legislativo de Santa Catarina, além de outros assuntos do contexto do Poder Legislativo de Santa Catarina. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br e também não esquece de seguir o @Diário do Iguaçu no Facebook e também no Instagram. Até mais!